Fala jovens, tudo bem? Vamos prosseguir então nos conteúdos referentes à geologia, trabalhando hoje com os famosos tsunamis. Os tsunamis, as famosas ondas gigantes, estão totalmente atrelados à ocorrência de maremotos, tremores de terra no fundo dos oceanos, numa área ali conhecida como o assoalho oceânico. Percebam só, eu tenho aqui então um tremor em uma placa oceânica. Esse tremor vai liberar energia em forma de ondas sísmicas. Essas ondas sísmicas transpassarão para a água a energia. E essa água, então, vai transferir essa energia em forma de ondas. Esses tremores ocorrendo no meio dos oceanos irão produzir, por uma questão de profundidade, ondas pequenas. Mas à medida que essas ondas vão se aproximando do litoral e, consequentemente, a profundidade vai diminuindo, o tamanho da onda só vai aumentando. Percebam que quanto mais próximo ao litoral, a onda só vai tendo uma altura ainda mais elevada, podendo alcançar mais de 20 metros de altura. Uma coisinha aqui é muito importante e bastante atenção com isso. Muita atenção mesmo, galera. Paulo, ondas com mais de 20 metros de altura. Mas eu vi na televisão, lá no programa de esporte, que brasileiros estavam surfando ondas de 30, 35 metros de altura lá em Portugal. A Maia Gabeira, o Carlos Burle, que é o recordista mundial de ondas gigantes. Essas ondas que esses surfistas estavam ali surfando também são tsunamis? Não. São ondas surfáveis com altitude não, com altura bem elevada. O que chama bastante atenção nos tsunamis não é só a altura das ondas, mas também o seu comprimento. Lembrem da física, ondas que têm comprimento avantajado carregam mais energia. E essa é a problemática do tsunami. Como as suas ondas têm, além de uma altura muito elevada, um comprimento bem avantajado, quando essas ondas chegam ao litoral, elas invadem a área costeira, causando um grau de destruição muito grande. Então, olha só, atenção não apenas com a altura das ondas do tsunami, mas também com o seu comprimento. É física, viu, galera? Ondas com altura muito elevada, mas comprimento reduzido, ondas surfáveis, o problemático é ali, onde a onda quebra, porque ela vai descarregar toda a sua energia ali. Ondas como a do tsunami, que tem um comprimento bem avantajado, ao chegar ao litoral, elas têm um poder de avançar para dentro da área costeira muito grande, e aí o grau de destruição será bem elevado. Perfeito? Tranquilo? Ah, Paulo, tem como a gente prever isso aqui? Galera, hoje, algumas pesquisas científicas bem avançadas, principalmente por conta desses tsunamis que aconteceram no início desse século, já mostram para a gente algumas situações que ajudam a identificar, por questões de minutos ou horas até mesmo, a ocorrência de tsunamis. Boias instaladas no meio do Oceano Pacífico, elas estão ali analisando todo o comportamento do oceano. E se, por sinal, algumas situações ali se alterarem demais, via satélites, elas já emitem alguns sinais para postos de controle em áreas costeiras do Oceano Pacífico, alertando a população sobre uma possível ocorrência de tsunamis. Há também uma questão visual. Essa formação dessas ondas gera um recuo das águas próximas ao litoral. E esse recuo é um indício visual que possa estar prestes a acontecer uma grande onda gigante. É muito interessante isso, e até uma história bem legal. Quando nós tivemos a ocorrência desse catastrófico tsunami aqui em 2004 no Sudoeste Asiático, uma jovem inglesa de 10 anos tinha acabado de estudar em suas aulas de geografia tsunamis. E ela estava na praia ali numa viagem de férias com seus pais e percebeu um recuo muito grande das águas oceânicas próximo ao litoral. Ela se lembrou, vamos falar assim, ela teve aquele insight ali e falou, pô, isso é um prelúdio de um tsunami. Ela conseguiu avisar sua família, explicou para sua mãe que devido àquilo que ela tinha visto em sala, era um possível sinal da ocorrência de tsunami.
A mãe, né, conseguiu ali alertar todos no hotel onde eles estavam hospedados, e ela conseguiu, uma menininha de 10 anos, salvar diversas vidas por ter aí esse conhecimento, que na formação dessa grande onda ocorre um recuo da água na área litorânea. Perfeito? Tranquilo? Por fim, nós temos aqui uma análise dos dois grandes tsunamis que tivemos aqui no século XXI, ocorrendo deles no Oceano Pacífico, que é uma área com grande convergência de placas, muito propícia a tremores em áreas de assoalho oceânico. Em 2004, o tsunami no sudoeste asiático, com destaque para a Indonésia, né? Não só ela, mas principalmente a Indonésia, bastante atingida por essa grande onda. E as características desse tsunami de modo geral, principalmente no caso indonésio, galera, uma área com grande densidade populacional. Lembrem, a Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, ou seja, o número de vítimas acabou sendo bem elevado por conta desse grande volume de pessoas ali encontrado, tranquilo? Outra situaçãozinha muito clara para a gente, que demonstra também uma certa precariedade do local. A Indonésia é um país subdesenvolvido, frágil, social e economicamente falando, uma infraestrutura mínima para esse tipo de ocorrência, o que também levou a um desastre ainda maior. Tranquilo? O relevo do local também não era dos melhores para esse tipo de evento. Um arquipélago com ilhas bem aplainadas, o que fez com que essa onda invadisse grande parte do território indonésio. Por fim, percebam isto, a Indonésia tinha e ainda tem no turismo uma das suas principais atividades econômicas, e pós-tsunami o índice de turistas no país diminuiu, claro, né, com temor de um possível acontecimento desse voltando a ser encontrado nessa área do globo. Então, olha que interessante, assim, né, interessante a gente estudar, mas uma situação bem triste. Esse tsunami no sudoeste asiático, com destaque para a Indonésia, trouxe problemáticas muito fortes no seu acontecimento e ainda hoje, economicamente, por conta de uma defasagem no turismo, ainda traz consequências negativas. Tranquilo? E por fim, um outro tsunami aqui, né, mais próximo da gente, muito famoso, é em 2011, um tsunami que devastou parte do litoral japonês. O que chamou ou o que chama a nossa atenção nesse tsunami em si? Esse tsunami causou o acidente nuclear na usina de Fukushima. A usina de Fukushima, encontrada no litoral japonês, ela foi atingida por essa onda gigante. Alguns dos seus sistemas de segurança acabaram sendo desativados e ocorreu ali um desastre nuclear com vazamento de material radioativo. O que chama a atenção para a gente sobre esse tsunami? A partir do acidente em Fukushima, voltou-se os olhos para a energia nuclear no mundo inteiro. É bem interessante que a usina de Fukushima era considerada uma das mais modernas e seguras do mundo. Ela, então, sofrendo esse acidente, colocou em alerta vários países que possuíam e ainda possuem usinas nucleares mais antiquadas, mais antigas, com menor nível de segurança. Pós-Fukushima, várias usinas nucleares com idades mais avançadas foram sendo desativadas mundo afora, com medo, né, de um possível também acidente nuclear. Talvez não formulado por um tsunami, mas acidentes nucleares são muito chamativos do ponto de vista da degradação, do desastre e, claro, da contaminação. Por isso, alguns governantes foram, de forma, né, precavida, desativando usinas mais antigas que não teriam a mesma eficiência de Fukushima, que mesmo super eficiente em termos de segurança, acabou sofrendo esse acidente devido ao tsunami. Valeu, brigadão e até mais!